Você teria coragem de voltar para o emprego que mudou a sua vida há anos atrás? Em O Diabo Veste Prada 2, Andy e Miranda estão de volta em uma sequência que promete reacender rivalidades, mergulhar nos bastidores da moda e trazer muito drama. E aí, já viu? E aí, já viu? Anos depois dos acontecimentos do primeiro filme, o mundo da moda mudou completamente. A revista Runway já não tem o mesmo impacto de antes, e Miranda Priestly precisa enfrentar um mercado totalmente dominado pelas redes sociais e pela influência digital. Enquanto tenta manter seu império de pé, antigos personagens retornam em meio a novos conflitos, rivalidades e decisões que podem mudar suas carreiras para sempre. Entre ambição, recomeços e expressão profissional, o filme mostra que o sucesso ainda tem um preço e que algumas escolhas continuam cobrando caro. Sim, eu estava esperando uma continuação desse filme. Para ser bem sincero, quando eu vi o original, que não faz muito tempo, pode até achar estranho um cinéfilo nunca ter visto O Diabo Veste Prada, porém assisti o filme há pouco tempo e tinha achado o filme original bem redondinho, com poucas aberturas para uma sequência. Porém, quando eu vi a sequência nas telonas, eu percebi que sim, alguns personagens deveriam ter algumas camadas a serem trabalhadas, e o filme teve a capacidade de incluir novas tramas, novos personagens, novas cenografias. Então, sim, a sequência ela funciona e é um complemento perfeito para quem é fã do original. O retorno de Miranda Priestly, Meryl Streep, como sempre, fazendo um ótimo trabalho, um papel extraordinário, uma presença absurda, me impactou bastante. Então, eu queria novamente ver essa personagem nas telonas. Não imaginava que um filme de 2006 daria uma sequência. E a atuação está impecável. O ambiente, todo o escritório, o RH, onde a personagem principal também é a Andy, ela retorna, vai te dar sensação de nostalgia. E sim, a Miranda é essencial para a sequência. E eu, sinceramente, eu não conseguiria ver uma sequência do filme original sem Miranda Priestly. Então, sim, Meryl Streep está e foi essencial para a sequência. Talvez superar não seja uma palavra certa. Eu creio que os dois filmes, apesar da atmosfera parecida, eles têm uma abordagem um tanto diferentes. Não vou dar spoiler, como eu disse, mas o segundo filme ele trabalha profundidades de certos personagens que não vimos no primeiro filme. O primeiro filme ele tem um humor caricato, ele serve como uma sessão mais leve, um humor mais conforto, né, digamos assim. Porém, o segundo filme ele traz uma reflexão interessante sobre a era digital e como os personagens eles vão sofrer consequências a partir disso. Então, sim, há motivações por trás da trama do segundo filme que eu acho muito interessante discutirmos sobre. Minha primeira reação ao ver o trailer foi: uau, esse filme realmente vai ter uma sequência. Porque, como eu disse, tem certos filmes que você almeja por uma continuação, você espera talvez ver retorno de personagens que marcaram sua geração e que infelizmente não aconteceram. Você pode pegar o filme, por exemplo, As Branquelas, onde todo mundo sonha com uma sequência e infelizmente até hoje não veio. E creio que a maioria do público não esperava realmente por um novo filme, pela sequência de O Diabo Veste Prada. E eu fiquei bastante surpreso com o trailer e já quis logo o meu ingresso para prestigiar essa sequência no cinema. Andy. Com certeza, Andy é uma personagem que
tinha muito potencial no primeiro filme, e que no segundo esse potencial ele é justificável. Você vê o amadurecimento da personagem, então isso é bastante legal de presenciar na sequência. Sim, o clima do filme continua presente, cheio de referências, cheio de easter eggs. Para quem prestou atenção, é muito fã do primeiro filme, vai notar ali alguns pratos cheios para os fãs que ficaram ali entre linhas. Então, sim, continua bastante presente a atmosfera do primeiro filme, referências à moda, referências a grifes, o humor leve, misturado com um pouco de sátira, um pouco de sarcasmo, ironia, que principalmente é uma das características que mais encantam a personagem de Miranda, continuam presentes, e eu tenho a plena certeza e posso afirmar que você, como um amante do primeiro filme, não vai sentir falta desses aspectos na sequência. Diferente do primeiro filme, o segundo tem sequências dramáticas e reviravoltas que podem chocar no primeiro momento e que dão continuação a uma série de acontecimentos que vão tirar o fôlego e até despertar uma certa curiosidade que talvez o primeiro não tenha feito tão bem. Então, sim, o clima e a trama funcionam bem. Não senti falta de algum personagem. Talvez o filme tivesse trabalhado melhor alguns personagens secundários. Emily, Andy e Miranda continuam roubando a cena. Porém, na minha visão, alguns novos personagens introduzidos poderiam ter tido mais destaque. A cena que mais me surpreendeu, em específica, quando eu me peguei na cadeira do cinema e fiz uma espécie de uau, foi em uma cena específica na comemoração durante uma festa, que principalmente é uma cena marcante e que a partir dessa cena muda totalmente o rumo da trama. Então, sim, é uma cena que me pegou e é inesperada. E quando você vê ali, você vai lembrar dessa cena que eu tô falando aqui. Sim, o conflito principal do filme funcionou. Como eu disse, ele tem uma crítica bastante perspicaz sobre a internet, a era digital e suas consequências. Então, querendo ou não, é uma camada que não estava presente no primeiro filme e que traz reflexões bastante interessantes, principalmente porque vemos muito isso no nosso dia a dia, seja buscando validação em redes sociais como o Instagram, o WhatsApp, enfim, todas as redes sociais, a internet no geral. Então, o filme ele aborda muito essa crítica e ele entrelaça, ele conecta os personagens a essa abordagem e torna tudo mais interessante. Com certeza. Andy é uma âncora do filme, então talvez sem ela nem existisse uma sequência ou que abraçasse tantos fãs sem a sua presença. Com certeza, Miranda não perdeu a sua essência. Mas diferente do primeiro filme, você irá notar mudanças. E acredite, há justificativas para isso. Sobre essa carga dramática, nós vimos no primeiro filme, especialmente no final, que após Andy se despedir de Miranda, nós tínhamos a sensação de que Andy fez aquela escolha pelo fato de ela não queria ser uma segunda Miranda. Ela queria preservar a sua essência e talvez até seu caráter. E no segundo filme,
nós temos o oposto, né? Você vê ali a personagem da Miranda altamente fragilizada e de uma certa forma mais humana. Eu acredito que isso é um dos principais pontos que trazem essa diferença sutil entre os dois primeiros filmes e que faz nós, telespectadores, refletirem mais a fundo sobre a personagem. O meu momento mais tenso do filme, para mim, seria ao desenrolar da obra, você perceber que a revista Runaway, ela não tem o mesmo impacto de antes. E você notar a cada momento, a cada minuto, a cada segundo, que a revista, tão icônica, tão atemporal, ela pode estar indo para um rumo que talvez não seja tão bacana, ou talvez esteja se desestruturando lentamente, te leva a um desconforto que você pode parar e pensar: poxa, o que vai acontecer com o plot principal que adoramos do primeiro filme? Mas é justamente esse tipo de desconforto, acho que não seria a palavra desconforto, mas assim, a curiosidade do porquê a Runaway está indo para esse caminho. Que consequências ou que escolhas de tais personagens estão levando a Runaway a esse destino. E você descobre isso ao desenrolar do filme. E isso é bastante interessante e vai te prender nessa sequência. Sim, o filme me deu uma completa nostalgia. Apesar de ter visto ele há pouco tempo atrás, se eu não me engano, há 2 semanas atrás, eu sempre ouvi falar muito do filme, muito das personagens, inclusive até no mundo contemporâneo eu já me deparei com diversas referências do filme. Diversos amigos já comentaram sobre a obra, o que me levou até a curiosidade em assistir o filme original. Então, eu creio que o sentimento nostalgia ele não necessariamente precisa vir de um espaço, um tempo muito passado na sua vida, mas um sentimento que te deixa confortável em rever certos aspectos. Então, sim, apesar do gap, apesar do espaçamento curto entre os 2 filmes o qual eu experimentei, eu tive sim o sentimento de nostalgia e de que eu quero assistir esse filme. Então, não precisa ser fã de filmes ou ser uma pessoa cinéfila, porque sabemos que existe um certo preconceito em questão de sequências. Podemos pegar, por exemplo, um filme que o gênero pode estar muito distante de O Diabo Veste Prada, mas, por exemplo, pegamos a franquia de Jogos Mortais, Sol. Nós, né, como amantes de cinema, nós temos esse preconceito de sequências são desnecessárias, sequências não irão superar o filme anterior, e quanto mais, né, o diretor ou a produção ela insiste na franquia, ela vai se tornando longa, vem a exaustão, vem a previsibilidade. Então sim, talvez pudesse haver esse sentimento com o terceiro filme. Um sentimento, eu digo, que não é necessário. Um sentimento de, talvez, é por bilheteria? É por recepção do público? Até porque a nota do segundo filme, no Rotten Tomatoes, ela superou o do primeiro filme. Então, normalmente, quando isso acontece com uma obra, a primeira atitude é pensar em uma próxima sequência, seja a terceira, a quarta, a quinta. Jogos Mortais, por exemplo, se não me engano, já está no 10º, né? Teve ali várias sequências. Então, o sentimento de uma franquia longa costuma ser exatamente esse: exaustão, histórias desconexas, descaracterização de personagens. Então, creio que seja um ponto muito negativo que poderia ocorrer com a franquia de O Diabo Veste Prada num terceiro filme. Posso estar enganado? Posso estar enganado. Mas o segundo filme fechou para mim. E é isso.
Bom, eu vou amarrar com a última questão que a gente falou de sequência. Eu até pontuei algo negativo, mas, sendo contraditório, talvez uma ponta solta, mas uma ponta solta bem amarrada, poderia servir de gancho ou gatilho para uma próxima sequência que não soasse desnecessária. Porque uma coisa é você ter uma sequência gratuita. Outra coisa é você ter uma sequência de uma obra que complementa o filme anterior. E isso nós tivemos com o segundo filme. Sabe? Então, eu estou sendo contraditório porque, sim, se tem uma coisa que eu talvez mudaria no final do filme, apesar de eu ter achado que já amarrou toda a história e que realmente não há necessidade, seria de talvez a ousadia do diretor deixar ali uma ponta solta para amarrar novamente uma nova história, um terceiro filme e tentar continuar ali fazer com que o sucesso da franquia se torne consistente. Nota de 1 a 10. Olha, pessoal, eu vou dar uma nota 8, mas tem justificativa. Não que eu tenha achado o filme ruim. Teve alguns pontos? Teve alguns pontos. Como eu disse, eu senti falta de um pouco mais de aprofundamento da personagem Andy, mais no núcleo íntimo dela. Os pontos positivos da personagem, né, que podemos citar. Funciona muito bem com o núcleo principal, que é na revista Runaway, que é o envolvimento com a Miranda, enfim, com todo o ambiente que nós amamos do filme. Mas outro ponto também que eu senti falta foi do desenvolvimento de certos personagens. Falando de um outro ponto que talvez não seja negativo, mas também nem positivo, e sim da percepção. Vamos falar um pouco da Miranda. A Miranda, no primeiro filme, muita gente pegou a personagem como algo atemporal, como um ícone, justamente pela postura má. Talvez não a palavra má, mas a postura ali presente de uma personagem diabólica, com atitude ali que faz a história acontecer. E no segundo filme, nós ainda temos isso. Porém, o segundo filme trabalha muito a percepção e a humanização da personagem. Não vou dar spoilers aqui, mas, como eu disse, há justificativas plausíveis para a personagem ela sofrer essa mudança de comportamento. Então, se você for um espectador que vai apreciar a obra esperando exatamente a mesma Miranda do primeiro filme, talvez você irá ter uma percepção diferente, talvez você irá até se decepcionar, mas, como eu disse, faz parte. Então a minha nota geral é 8 e vale a pena. Assim como O Diabo Veste Prada 2, muitos filmes trazem reflexão e vontade de voltar ao cinema. Então pega ali seu desconto, baixa o Super App, que com certeza vai valer a pena e você vai ficar por dentro desse mundo tão incrível que é o cinema. E aí a gente se encontra no próximo vídeo.